Uma mensagem do céu para você. Eu quero continuar trazendo aqui a palavra de Deus, a revelação que encontra-se nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, na lei de Moisés, no livro dos profetas, nos Salmos. Todos eles testificam a respeito de Cristo, da sua vida, da sua vinda, da sua obra, do seu ministério, a respeito do seu sofrimento, todos os passos que Jesus deveria trilhar através da palavra profética, da revelação, e tudo que nós encontramos no Novo Testamento está fundamentado na revelação do Messias a respeito de Cristo, nas palavras do Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos retomar o texto que nós estávamos lendo no estudo anterior. Vamos começar agora de João capítulo 1, versículo 45, onde está escrito assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Filipe está dizendo que ele e os demais discípulos de João, ele e os demais apóstolos que já haviam tido um encontro com Jesus, estavam todos confirmando a mesma palavra. Por isso ele está citando no plural, nós, terceira pessoa do plural, nós achamos, encontramos aquele de quem nós estudamos, de quem nós aprendemos, desde a nossa mais tenra infância. Fomos educados pelos mestres da lei, dos profetas, dos Salmos, do Antigo Testamento de Israel. Fomos ensinados a respeito da promessa da vinda do Messias. E nós o achamos. Ele é exatamente como foi descrito em Moisés. Moisés escreveu sobre ele na lei e os profetas escreveram sobre ele nos seus livros proféticos, nas suas visões, nas suas revelações, que tinham como ponto principal da sua mensagem, tanto da lei de Moisés quanto dos profetas, o ponto principal seria o advento justamente do Messias. Então é através da leitura do Antigo Testamento que nós temos realmente a revelação de Cristo, da sua morte, do seu sofrimento, do seu ministério, da sua ressurreição. E agora também confirmando Ezequiel, Joel, a profecia que João Batista reitera, reforça, anuncia que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então esse é o esperado, é isso que nós queremos. Filipe diz a Natanael: o desejado de todas as nações, aquele que nós tanto esperávamos, já chegou, já achamos, ele está entre nós, é Cristo, é Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Ele vai nos batizar com o Espírito Santo, como profetizou Ezequiel, como todos os profetas, como nós estudamos em Zacarias. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então ele vai nos dar a vitória, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele vai dar a vida por nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que vai nos levar ao centro do Jardim do Éden e vai nos dar de comer do fruto da árvore da vida. Ele tem a vida eterna. Aquilo que o homem perdeu, o caminho da árvore da vida que o homem perdeu lá no princípio, lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, foi expulso do Jardim do Éden. Jesus nos leva de volta a este lugar, ao lugar da salvação, preparado por Deus,
preparado pelo Pai para que nós pudéssemos nos alimentar e viver eternamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é através de Jesus que nós retornamos ao lar, a viver com o Pai, viver eternamente. Então, temos aqui no Evangelho de João, Novo Testamento, já no capítulo 1, os apóstolos, começando ali naquele momento, desde o início, já foram a Jesus, porque o reconheceram como o Messias anunciado por Moisés na lei, na Torá, e também anunciado por todos os profetas. Todos os profetas escreveram a respeito de Cristo. Por isso, Filipe foi chamar o seu amigo Natanael para também ter um encontro com Cristo. Então, nós vamos agora falar dos principais atributos do ministério de Cristo. Como eles vão chegar a Cristo, os apóstolos, nós também agora, discípulos de Jesus, vamos ter um encontro com Cristo e vamos assim saber também, pelas Sagradas Escrituras, é o que estamos fazendo aqui, ensinando as Escrituras para chegarmos a Cristo. Então, ter um encontro e saber quem é Cristo, o que Ele traz para nós. Que nós vamos então continuar detectando nos textos das Escrituras Sagradas a respeito de Cristo e somos então batizados com o Espírito Santo e esta palavra vai se cumprir em nossa vida. Nós vamos conhecer, prosseguir, conhecer cada vez mais ao Senhor, a palavra de Deus, a Cristo, conhecer cada vez mais a Deus e assim obedecermos, vivermos para Deus, para a glória de Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus e assim estarmos no caminho certo, no caminho de Cristo, seguindo a Cristo por onde quer que Ele vá, aprendendo com Ele a ser obedientes à palavra de Deus, pois Ele foi fiel até a morte de cruz, nos ensinando a obedecer à palavra do Pai e também nos ensinando a amar até o fim. Ele amou e o seu amor venceu a morte. E nós então aprendemos, comunicamos esta palavra, essa história de amor, para que possa entrar no coração de todos os homens e mulheres da humanidade, todos se arrependam, se convertam a Deus através dessa história de amor, sejam comovidos, sejam tocados e também andem nos caminhos do Senhor, no caminho da eternidade, no caminho da vontade de Deus para a nossa vida, pois a vontade de Deus é que todos nós vivamos eternamente com Ele. Então, Cristo é, na verdade, uma tradução para o grego do hebraico Messias, ou ungido. Ele é o escolhido de Deus, ele é o modelo para nós do homem e da mulher que agrada a Deus. Por isso ele é chamado de o Filho do Homem. Ele é a prova de que o homem pode ser salvo, de que o homem pode andar com Deus, de que o homem pode agradar a Deus, andar pela fé no Filho de Deus, no Filho do homem, seguindo seus passos, aprendendo com Ele, que é humilde e manso de coração, e andando com Ele, o homem, a mulher, a humanidade pode ser salva se andar em justiça, em juízo, em verdade, com retidão, seguindo a Cristo por onde quer que Ele vá, aprendendo com Cristo, amando como Cristo amou, obedecendo a Cristo em todas as coisas. Isto é fé. O justo viverá pela fé. Então nós temos que ser transformados e andar em justiça, em juízo, em verdade, em retidão, em amor. Isso é possível pelo batismo com o Espírito Santo. O Senhor nos dá um novo coração, nos dá o seu Espírito e nós podemos andar da forma que Deus quer, agradando a Deus, servindo a Deus como Cristo andou. Cristo também andou na direção, guiado, na força do Espírito de Deus que estava sobre ele.
o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. O Espírito do Senhor também está sobre nós, nos ungindo para agradar a Deus, para obedecer, para servir a Deus. Então, Cristo, o Messias, é o que vence todas as coisas, é o que vence o mundo, é o que vence a morte, é o que vence o pecado, é o que tira o pecado do mundo, é o que batiza com o Espírito Santo. Então, de uma maneira ordenada, Cristo é o que realiza a vontade do Pai. Ele é o que nos ensina tudo o que precisamos saber a respeito do Pai. Nós não podemos viver na ignorância, na mentira, no engano, achando que estamos agradando a Deus e não estamos. Então, Cristo é o que nos liberta da ignorância, das trevas, de achar que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos com hipocrisia, estamos com crendice, estamos com práticas humanas, ventos de doutrinas erradas. Só Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é que nos limpa, nos purifica, nos dá visão, nos dá a revelação do céu, a visão correta. Ele vence a ignorância, ele vence a mentira do diabo. O diabo lança muitas ciladas, muitas mentiras, muitos enganos na vida do servo de Deus. Alguém quer obedecer a Deus e o diabo lança uma palavra mentirosa, por isso ele é o pai da mentira. Lá no início, Deus deu uma palavra sobre o que eles não deveriam comer, o que eles não deveriam fazer. Deus deu mandamentos para que sequer tocassem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo então se antecipa para que eles desobedeçam a Deus antes de chegar no fruto da árvore da vida. Então o diabo é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Ele mente e engana. Mas hoje, através de Cristo, nós pisamos na cabeça da serpente, nós cumprimos a palavra profética de Gênesis, de que pelo descendente da mulher, Cristo, anunciado já lá em Gênesis. E nós, batizados com o Espírito Santo, também temos Cristo em nós e temos então discernimento espiritual, temos dons de ciência, dons de sabedoria, dons de conhecimento. Nós agimos com aquela sabedoria que Daniel recebeu ali junto com seus amigos lá na corte da Babilônia, e superaram a todos os outros jovens de outras nações, de qualquer nação, superaram em ciência, em conhecimento, em sabedoria, para fazer a coisa certa, para andar na luz, na verdade. Então, Cristo é aquele que nos tira das trevas, da ignorância, do engano, de sermos induzidos por ventos de doutrinas que já nos perseguem com esta intenção de nos dar conselhos errados, enganosos e nos levarem para a queda, para a morte, para as trevas, para o pecado. Pecado é ignorância da vontade de Deus, da palavra de Deus. Pecado é não obedecer a Deus e ser induzido a fazer coisas que desagradam a Deus. E muitos fazem por estarem na ignorância, nas trevas, por não serem batizados com o Espírito Santo. Por isso dão ouvido a espíritos do erro, da mentira, do pecado. Então esta é a primeira visão, a primeira revelação do ministério de Cristo. Cristo é aquele que nos ensina todas as coisas e com isso nós vencemos a mentira do diabo, o engano, pisamos na cabeça do pai da mentira, do mentiroso. Se você pisa na sua cabeça, na cabeça do diabo, você cala a boca do diabo, da mentira, e anda na luz da verdade, em direção à eternidade. Cristo é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é aquele que morreu na cruz, é aquele que precisava morrer para justamente vencer a morte. Ele precisava morrer para ressuscitar, ele precisava morrer para derramar o seu sangue, para pagar o preço e assim nos remir
pagar a dívida do nosso pecado. Ele precisou perseverar, ele amou até o fim. Cristo é o Cordeiro de Deus que vai se entregar por nós. Ele é manso, ele é humilde, ele por isso vai se deixar escarnecer, sofrer e morrer. Ele chamava a atenção dos seus discípulos para que soubessem disso, entendessem essa necessidade de ser aquele que é o Cordeiro de Deus. O Messias é aquele que sabe todas as coisas de Deus, do Pai, nos revela, nos ensina tudo a respeito do Pai e nos ama até o fim, até a morte e morte de cruz. Ele é aquele então que ressuscita. O Messias precisa morrer, precisa ser rejeitado para vencer a morte, ressuscitando, quebrando assim os grilhões da morte que prendiam toda a humanidade. Ele precisou ir até o inferno, ir até a morte, para vencer, tomar as chaves do inferno e da morte, para nos redimir, para nos resgatar. Ele foi buscar aqueles que estavam perdidos, ele foi resgatar a alma do homem, da mulher, da humanidade, do inferno e da morte. Por isso ele precisava sofrer, morrer para poder ressuscitar. E Cristo, o Messias, é aquele que venceu a morte e subiu ao céu, foi promovido, foi glorificado, assentou-se à direita de Deus. E ali, ao ser glorificado, ele recebe já a sua herança. Ele é o herdeiro, ele é o filho. Então, ele vai receber todas as coisas no céu, ele vai receber do Pai a glória celestial. E ele fez uma aliança conosco, de que tudo aquilo que ele recebesse do Pai, ele iria compartilhar conosco. Ele vai abrir a porta, nós vamos entrar como co-herdeiros. É a promessa de Cristo: onde eu for, vocês estarão. Eu vou buscar, eu vou voltar e vocês estarão comigo para sempre. Os mortos ressuscitarão, vão vencer a morte, vão subir aos céus e receberão a glória do Pai. Mas o sinal, o penhor, o selo, a marca dessa vida celestial, a marca da eternidade em nós, é o batismo com o Espírito Santo. Pois assim que Jesus foi glorificado, assentou-se à direita do Pai, recebeu o trono da glória, ele recebeu do Pai esta outorga para que ele pudesse derramar o Espírito Santo. Ele então recebeu o Espírito da glória e derramou do céu. Assim que ele chegou no céu, rapidamente, foi necessário apenas o Pentecostes, 50 dias, para que Jesus derramasse já o Espírito Santo. Então, nos trâmites celestiais, naqueles dias, Jesus recebeu na glória no céu o Espírito Santo e derramou, como prometeu, o Espírito da promessa, que marca a nossa relação com o céu, que diz: alguém chegou no céu, alguém recebeu uma herança no céu e derramou sobre vós para dizer que vocês também estão já contados, já estão registrados no céu, já tem um novo nome escrito na glória, de que vocês reinarão eternamente com Cristo. Por isso ele nos enviou o Espírito da promessa, derramando o Espírito, e além do poder de Deus para entrarmos no céu, para que um tesouro já esteja preparado, lá está o nosso tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao nosso Deus. Além disso, ele também nos dá essa unção, esse poder do Espírito Santo, para que enquanto aqui vivermos, pudéssemos pregar esta palavra. Termos então a sabedoria, o dom espiritual, o dom da ciência, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, para aqui estarmos ensinando esta palavra, anunciando a glória de Deus, anunciando a salvação em Cristo, anunciando a obra de Deus, a eternidade, entendendo a palavra de Deus desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último capítulo do livro do Apocalipse. Isso o Espírito Santo faz, isso Jesus
nos outorgou também dons espirituais, foram derramados do céu para trabalharmos para a glória de Deus. Então, Cristo é o caminho certo, é o caminho para nós conhecermos a Deus e a sua palavra. Cristo é a verdade de Deus, do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Cristo é o Redentor, Cristo nos dá a redenção dos nossos pecados, é Cristo que nos lava, nos purifica, nos perdoa de todo o mal, de toda a iniquidade. Todo pecado é apagado, deixa de pesar, este fardo do pecado é lançado no mar do esquecimento. Cristo é também a alegria da salvação. Cristo é o Salvador, Ele nos dá a alegria da salvação. Temos alegria em Cristo, renovação da vida, vida com abundância, vida com alegria, com celebração. Cristo é a alegria da vida eterna, de voltarmos lá ao Jardim do Éden, andarmos com Deus, termos a presença de Deus e termos essa paz que o mundo não dá por causa da morte que domina sobre o mundo o pecado, mas nós já temos a alegria da salvação, da vida eterna que o mundo não pode dar, que a vida no mundo não pode dar, somente aqueles que nascem de novo, nascem da água e do Espírito, é que podem ter renovado em si a alegria de viver eternamente com o Pai. Cristo é também aquele que batiza com o Espírito Santo. É este o caminho do nosso estudo, estaremos ensinando as Escrituras, ensinando a encontrar a Cristo, e este ministério que nós acabamos de falar, em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis até passando por Moisés, os profetas, os Salmos, e estaremos então encontrando Cristo nas Escrituras. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa em nome de Jesus, o Cristo.